Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos para a nossa reflexão de hoje? Hoje eu gostaria de falar sobre a jornada de Eliseu, porque já no capítulo 13 fala que, de Segundo Reis, fala que ele morreu, né? Que ele foi acometido por uma doença e morreu. E eu gostaria então de estar lembrando, né? Quem foi esse Eliseu? Como foi a sua jornada? Nós vemos lá atrás quando Elias o chama para servir a Deus, para um chamado, um ministério de profeta, ele está trabalhando com seu carro de boi. Então ele fala: peraí, deixa eu despedir dos meus parentes, dos meus pais, da minha família. E Elias então responde: olha, vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz com você. Ele vai, se despede, ele pega aquele carro ali, faz dele lenha e oferece um sacrifício a Deus. E a gente vê essa consideração que ele tem pela família, né? A consideração de ir lá, de despedir. E vê também que quando ele pega aquele carro de boi, ele queima, oferece sacrifício a Deus, a gente percebe também que há uma certa despedida ali também, um ponto final naquela fase da sua vida, que não há nenhuma intenção de voltar, que ele estava realmente indo e mergulhando de cabeça naquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. É interessante a gente observar que a partir do momento que ele começa a acompanhar Elias, ele não olha mais para trás, ele não oscila na sua fé, ele é profundo, dedicado naquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele é muito leal a Elias, ele admira Elias, não abandona Elias nem no momento que Elias pede que queria ficar sozinho, ele fala: não vou te abandonar. Não fica em paz enquanto ele não vê Elias subir. E o que ele pede ali, quando Elias pergunta para ele o que ele queria, ele pede porção dobrada do espírito de Elias. A gente vê então seu comprometimento com a obra, seu envolvimento com aquilo que Elias já fazia. Isso não significa que ele queria algo de grande, de grandioso, mas que ele queria continuar o ministério de Elias ainda com mais poder, ainda com mais eficiência, talvez dedicação, se era possível. Isso é que ele queria fazer ainda mais, né? Então a gente percebe esse compromisso com aquilo que Deus colocou em suas mãos. E logo depois a gente já vê que ele realiza muitos milagres, que ele se envolve com os pobres, que ele se envolve com os aspirantes a profetas na escola de profetas, a participação dele ali em vários momentos, multiplicando pães, né? Naquele momento da morte na panela, a gente vê o envolvimento dele com esses estudantes, a gente percebe que Elias aconselha os reis, ele participa politicamente da vida daquele povo, da nação, ele tem uma repercussão internacional, porque pessoas de outras nações ouvem falar, sabem quem é Eliseu, né? E ele inclusive cura um oficial, uma pessoa importante de outra nação. Então a gente percebe que Eliseu, ele teve um ministério provavelmente mais de 50 anos. Então ele inspirou, né? Ele impactou, ele participou, ele fez a diferença, e sempre de uma maneira constante, sempre de uma maneira corajosa, sem oscilar na sua fé, sem oscilar nas suas atitudes, sempre muito comprometido e muito consciente do papel que ele tinha e muito consciente do Deus que ele servia. Isso nos inspira a servir o nosso Deus, né? Como servos de Deus. Da mesma forma, em muitos momentos na nossa vida, nós vemos situações, circulamos por ambientes ou ouvimos, né, notícias que às vezes nos decepcionam, ou situações muito difíceis que às vezes nos levam a querer esmorecer, fraquejar, mas Eliseu nos mostra que a melhor maneira da gente seguir na nossa jornada cristã é com perseverança e constância, sem olhar para trás, porque Deus nos chamou para servi-lo. Então ele deu para cada um uma missão, ele tem para cada um
algo diferente, né? O propósito na vida de todos é viver para a glória de Deus, é glorificar a Deus, mas cada um de uma forma. E quando nós entendemos isso, nós devemos seguir obedecendo ao nosso Deus, naquilo que Ele colocou em nossas mãos, sem olhar para trás, sem ficar reclamando, sem ficar querendo desistir, sem ficar nos perguntando se é isso mesmo, porque conosco é diferente, porque não acontece isso com outro e não acontece com a gente. O nosso Deus é o mesmo Deus de Eliseu e nós somos servos de Deus e devemos agir para com esse Deus com essa fé constante, ter essa fé que não duvida, essa fé inabalável, essa fé que tem consciência de que foi chamado com o propósito de servir e glorificar um Deus que é grande, que é poderoso. E nós vemos Deus fazer maravilhas através de Eliseu. E Deus pode e quer fazer maravilhas na nossa vida. Nós podemos impactar a nossa família, podemos impactar a nossa igreja. E quando eu digo impactar, não estou falando a respeito de coisas que aos olhos das pessoas parecem grandiosas, mas impactar é quando nós nos envolvemos com a obra de tal maneira que nós inspiramos outras pessoas, que as pessoas olham para nós e querem servir o Deus que nós servimos, e querem se envolver da mesma maneira, e entendem que existe na nossa vida um Deus que é grande, e que nós só fazemos o que fazemos porque esse Deus nos move, porque esse Deus nos sustenta, porque esse Deus nos conduz. Que a exemplo de Eliseu, nós possamos buscar na nossa jornada cristã uma fé constante, uma fé inabalável, uma fé perseverante, né? Um desejo de perseverar até o fim naquilo que Ele colocou nas nossas mãos, de fazer com excelência aquilo que Ele nos chamou para fazer, de ser um servo de Deus que inspira outros e que faz tudo com excelência, não para a nossa glória, porque Eliseu, hora nenhuma, ele quis glória para ele, e que é leal a Deus. Que Deus leia este texto e aprenda grandes lições. Que Deus te abençoe.